Seus rins estão em perigo e você nem imagina. A cada dia, milhares de pessoas cometem erros que podem comprometer severamente a saúde renal. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Você sabia que seus rins filtram cerca de 180 litros de sangue todos os dias? É como limpar uma piscina inteira, diariamente. E o mais surpreendente, muitos dos hábitos que você considera inofensivos podem estar sobrecarregando esses órgãos vitais. Hoje vou revelar os 5 erros mais comuns que prejudicam seus rins e, principalmente, como evitá-los. Com essas informações, você poderá proteger sua saúde renal e garantir uma vida mais longa e saudável. Os rins são verdadeiros super-heróis silenciosos dentro do nosso corpo, trabalhando incansavelmente para manter nosso equilíbrio interno. Imagine uma estação de tratamento de água complexa, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas ou intervalos. É exatamente assim que esses órgãos incríveis operam dentro de nós. Sua importância vai muito além do que muitos imaginam. Quando falamos em função renal, estamos lidando com um sistema de filtragem extremamente sofisticado. Diariamente, esses pequenos órgãos processam aproximadamente 180 litros de sangue, removendo impurezas, regulando eletrólitos e mantendo o equilíbrio químico do nosso organismo. É como ter um laboratório de alta precisão funcionando dentro de você, constantemente ajustando e equilibrando substâncias vitais. A complexidade desse sistema impressiona os especialistas. Cada rim possui cerca de 1 milhão de unidades de filtragem chamadas néfrons, responsáveis por separar o que o corpo precisa manter do que deve ser eliminado. Essa capacidade de discriminação é tão precisa que permite aos rins manterem o sangue limpo, regular a pressão arterial e até mesmo produzir hormônios essenciais para outras funções corporais. Entretanto, mesmo sendo tão resilientes, os rins são extremamente sensíveis a hábitos inadequados. Uma dieta desequilibrada, hidratação insuficiente, sedentarismo prolongado e estresse podem comprometer rapidamente sua funcionalidade. Muitas pessoas não percebem que cada escolha alimentar, cada gole de água ou cada momento de sedentarismo impacta diretamente a saúde renal. A medicina moderna comprova que cuidar dos rins vai muito além de beber água. Significa compreender profundamente como nosso estilo de vida interfere nesse sistema complexo. Alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, controle do estresse e acompanhamento médico periódico são estratégias fundamentais para preservar a saúde desses órgãos vitais. Nosso corpo nos envia sinais constantemente, mas nem sempre sabemos interpretá-los. Fadiga persistente, inchaço nos tornozelos, alterações na frequência urinária podem ser indicadores de que algo não vai bem com os rins. Prestar atenção a esses sinais e buscar orientação profissional pode significar a diferença entre prevenir e tratar uma condição renal. Portanto, conhecer e valorizar a importância dos rins não é apenas um ato de autocuidado, mas uma decisão inteligente para garantir qualidade de vida. Cada escolha que fazemos hoje impacta diretamente nossa saúde futura. Compreender a função renal é fundamentalmente desvendar um universo microscópico de precisão dentro do nosso organismo. Os rins atuam como verdadeiros guardiões silenciosos, operando com uma sofisticação que supera qualquer tecnologia criada pelo ser humano. Ao filtrar aproximadamente 180 litros de sangue diariamente, esses órgãos executam uma tarefa hercúlea de purificação e equilíbrio químico. Cada néfron, unidade funcional do rim, trabalha como um mini central de processamento, selecionando com extrema precisão quais substâncias devem ser mantidas ou eliminadas. Imagine um sistema de segurança tão refinado que consegue distinguir milimetricamente o que é essencial do que é prejudicial ao nosso corpo. A complexidade desse sistema de filtragem ultrapassa a simples ideia de eliminação de resíduos. Os rins desempenham papéis fundamentais como regulação da pressão arterial, produção de hormônios essenciais e manutenção do equilíbrio eletrolítico. São como engenheiros bioquímicos internos, ajustando constantemente nossa química corporal para garantir o funcionamento harmônico de todos os sistemas. A saúde renal não depende apenas de fatores genéticos, mas principalmente de escolhas conscientes. A alimentação balanceada, hidratação adequada, prática de atividades físicas e controle do estresse
são pilares fundamentais para preservar a integridade desses órgãos vitais. Especialistas alertam que a sobrecarga diária pode comprometer gradativamente a função renal. O consumo excessivo de sódio, açúcares refinados, álcool e alimentos ultraprocessados sobrecarrega os rins, forçando-os a um trabalho além de sua capacidade natural. É como exigir que um motor funcione permanentemente no limite máximo, sem períodos de descanso ou manutenção. A medicina moderna compreende que cuidar dos rins significa adotar uma abordagem holística de saúde. Não basta apenas beber água ou fazer uma dieta restritiva. É preciso entender a interconexão entre alimentação, atividade física, saúde emocional e função renal. Sinais sutis como fadiga persistente, alterações na frequência urinária, retenção de líquidos podem ser indicadores de que algo não vai bem com esses órgãos. Estar atento a essas mensagens do corpo significa dar o primeiro passo para uma intervenção precoce e preventiva. Portanto, conhecer e respeitar a complexidade dos rins não é apenas um ato de autocuidado, mas uma decisão inteligente que impacta diretamente nossa qualidade de vida e longevidade. Os 5 erros mais comuns que comprometem a saúde dos rins são verdadeiras armadilhas silenciosas que muita gente nem imagina estar caindo. Imagine que seus rins são como verdadeiros guerreiros internos, lutando diariamente contra toxinas e desequilíbrios, mas que podem ser derrotados por hábitos aparentemente inofensivos. O primeiro erro crítico é a desidratação constante. Muitas pessoas confundem hidratação com simplesmente beber água quando sentem sede, mas nossos rins precisam de uma alimentação líquida consistente. Beber pouca água sobrecarrega esses órgãos, obrigando-os a filtrar substâncias de forma mais concentrada e desgastante. É como forçar uma máquina a funcionar sem lubrificação adequada. Outro erro perigoso está na dieta. O consumo excessivo de sódio, açúcares refinados e alimentos ultraprocessados pressiona os rins de maneira brutal. Cada refeição rica em sal ou refrigerante é como enviar uma equipe de limpeza para trabalhar em condições extremas, sem equipamento de proteção. Os néfrons sofrem um desgaste absurdo nesse processo. O sedentarismo também representa uma ameaça silenciosa. Ficar horas sentado, sem movimentação, reduz significativamente a circulação sanguínea e sobrecarrega o sistema renal. A falta de atividade física diminui a capacidade de eliminação de resíduos, criando um ambiente interno propício para problemas renais. O uso indiscriminado de medicamentos sem acompanhamento médico constitui outro risco real. Muitas pessoas tomam anti-inflamatórios ou analgésicos como se fossem balas de doce, desconhecendo o impacto direto desses medicamentos nos rins. Cada comprimido ingerido sem prescrição adequada pode ser como um soco nesse sistema de filtragem complexo. Por último, o estresse constante e a falta de sono comprometem drasticamente a saúde renal. Quando vivemos em modo de tensão permanente, nosso corpo libera hormônios que sobrecarregam os rins, criando um ciclo nocivo de desgaste. É como manter um carro acelerado por horas sem descanso. Em algum momento, o motor vai falhar. Esses erros não são sentença de morte para seus rins. São alertas poderosos que nos convidam a repensar escolhas e adotar uma postura mais consciente sobre nosso bem-estar. Cada pequena mudança conta. Cada gole de água importa. Cada minuto de atividade física representa um investimento na saúde renal. Aplicar dicas de saúde renal no dia a dia pode parecer desafiador inicialmente, mas com estratégias simples e inteligentes, é totalmente possível transformar sua rotina. Imagina só chegar em casa após um dia intenso de trabalho e conseguir implementar pequenas ações que protegem seus rins? Vamos lá. A hidratação adequada não significa apenas beber água quando sentir sede. É preciso criar uma rotina inteligente de ingestão líquida. Mantenha sempre uma garrafa por perto e estabeleça metas diárias. Uma dica fantástica é usar aplicativos que lembram você de beber água ou marcar horários específicos no celular. A alimentação também precisa ser repensada. Substitua alimentos ultraprocessados por opções naturais e ricas em nutrientes. Frutas como melancia, morango e laranja são verdadeiros aliados renais. Legumes como abobrinha, cenoura e beterraba ajudam na desintoxicação natural do organismo. A chave está na variedade e na qualidade dos alimentos. Movimento é fundamental para a saúde renal.
Não precisa ser um treino extenuante, mas atividades simples como caminhar 30 minutos por dia, fazer alongamentos ou praticar yoga podem fazer toda a diferença. O importante é manter o corpo ativo e a circulação sanguínea funcionando perfeitamente. Reduzir o consumo de sal deve ser uma meta constante. Substitua o sal de cozinha por ervas e temperos naturais. Aprenda a ler rótulos de alimentos, pois muitos produtos industrializados escondem quantidades absurdas de sódio. Seu rim agradecerá cada escolha consciente. Gestão do estresse também impacta diretamente a saúde renal. Técnicas de respiração, meditação e momentos de autocuidado podem diminuir os níveis de cortisol, aquele hormônio que sobrecarrega os rins. Reserve momentos para relaxar. Ouça uma música. Faça algo que goste. O sono de qualidade é outro elemento crucial. Dormir bem significa dar descanso completo para todos os sistemas do corpo, incluindo os rins. Estabeleça uma rotina de sono regular. Prepare um ambiente tranquilo e evite dispositivos eletrônicos antes de dormir. Lembre-se, cuidar da saúde renal não é um sacrifício, mas um presente que você faz para si mesmo. Cada escolha conta, cada gesto importa. Seu corpo merece todo o cuidado e atenção possível. Superar desafios na implementação de novos hábitos relacionados à saúde renal não precisa ser uma missão impossível. Muita gente desiste antes mesmo de começar, achando que vai exigir mudanças radicais. Mas a verdade é que pequenos passos fazem toda a diferença. A motivação inicial costuma ser o maior obstáculo, porque transformar a rotina parece algo assustador e complexo. Uma estratégia poderosa é começar com metas bem pequeninas e completamente alcançáveis. Em vez de querer mudar tudo da noite para o dia, que tal iniciar com algo simples como beber um copo extra de água por dia? Ou fazer 10 minutos de caminhada após o jantar? Essas ações micro podem parecer insignificantes, mas representam o primeiro passo para uma transformação completa. A tecnologia pode ser uma grande aliada nessa jornada. Existem inúmeros aplicativos que ajudam a monitorar hidratação, registrar refeições e até lembrar de momentos para alongamento. Usar essas ferramentas transforma o cuidado com os rins em algo divertido e interativo, quase como um jogo pessoal de saúde. O suporte familiar e de amigos também faz uma diferença brutal. Quando compartilhamos, seus rins estão em perigo e você nem imagina. A cada dia, milhares de pessoas cometem erros que podem comprometer severamente a saúde renal. Mas a boa notícia é que pequenas mudanças podem fazer toda a diferença. Você sabia que seus rins filtram cerca de 180 litros de sangue todos os dias? É como limpar uma piscina inteira, diariamente. E o mais surpreendente, muitos dos hábitos que você considera inofensivos podem estar sobrecarregando esses órgãos vitais. Hoje vou revelar os 5 erros mais comuns que prejudicam seus rins e, principalmente, como evitá-los. Com essas informações, você poderá proteger sua saúde renal e garantir uma vida mais longa e saudável. Os rins são verdadeiros super-heróis silenciosos dentro do nosso corpo, trabalhando incansavelmente para manter nosso equilíbrio interno. Imagine uma estação de tratamento de água complexa, funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem pausas ou intervalos. É exatamente assim que esses órgãos incríveis operam dentro de nós. Sua importância vai muito além do que muitos imaginam. Quando falamos em função renal, estamos lidando com um sistema de filtragem extremamente sofisticado. Diariamente, esses pequenos órgãos processam aproximadamente 180 litros de sangue, removendo impurezas, regulando eletrólitos e mantendo o equilíbrio químico do nosso organismo. É como ter um laboratório de alta precisão funcionando dentro de você, constantemente ajustando e equilibrando substâncias vitais. A complexidade desse sistema impressiona os especialistas. Cada rim possui cerca de 1 milhão de unidades de filtragem chamadas néfrons, responsáveis por separar o que o corpo precisa manter do que deve ser eliminado. Essa capacidade de discriminação é tão precisa que permite aos rins manterem o sangue limpo, regular a pressão arterial e até mesmo produzir hormônios essenciais para outras funções corporais. Entretanto, mesmo sendo tão resilientes, os rins são extremamente sensíveis a hábitos inadequados. Uma dieta desequilibrada, hidratação insuficiente, sedentarismo prolongado e estresse podem comprometer rapidamente sua funcionalidade. Muitas pessoas não percebem que cada escolha alimentar
Cada gole de água ou cada momento de sedentarismo impacta diretamente a saúde renal. A medicina moderna comprova que cuidar dos rins vai muito além de beber água. Significa compreender profundamente como nosso estilo de vida interfere nesse sistema complexo. Alimentação balanceada, prática regular de atividades físicas, controle do estresse e acompanhamento médico periódico são estratégias fundamentais para preservar a saúde desses órgãos vitais. Nosso corpo nos envia sinais constantemente, mas nem sempre sabemos interpretá-los. Fadiga persistente, inchaço nos tornozelos, alterações na frequência urinária podem ser indicadores de que algo não vai bem com os rins. Prestar atenção a esses sinais e buscar orientação profissional pode significar a diferença entre prevenir e tratar uma condição renal. Portanto, conhecer e valorizar a importância dos rins não é apenas um ato de autocuidado, mas uma decisão inteligente para garantir qualidade de vida. Cada escolha que fazemos hoje impacta diretamente nossa saúde futura. Compreender a função renal é fundamentalmente desvendar um universo microscópico de precisão dentro do nosso organismo. Os rins atuam como verdadeiros guardiões silenciosos, operando com uma sofisticação que supera qualquer tecnologia criada pelo ser humano. Ao filtrar aproximadamente 180 litros de sangue diariamente, esses órgãos executam uma tarefa hercúlea de purificação e equilíbrio químico. Cada néfron, unidade funcional do rim, trabalha como um mini central de processamento, selecionando com extrema precisão quais substâncias devem ser mantidas ou eliminadas. Imagine um sistema de segurança tão refinado que consegue distinguir milimetricamente o que é essencial do que é prejudicial ao nosso corpo. A complexidade desse sistema de filtragem ultrapassa a simples ideia de eliminação de resíduos. Os rins desempenham papéis fundamentais como regulação da pressão arterial, produção de hormônios essenciais e manutenção do equilíbrio eletrolítico. São como engenheiros bioquímicos internos, ajustando constantemente nossa química corporal para garantir o funcionamento harmônico de todos os sistemas. A saúde renal não depende apenas de fatores genéticos, mas principalmente de escolhas conscientes. A alimentação balanceada, hidratação adequada, prática de atividades físicas e controle do estresse são pilares fundamentais para preservar a integridade desses órgãos vitais. Especialistas alertam que a sobrecarga diária pode comprometer gradativamente a função renal. O consumo excessivo de sódio, açúcares refinados, álcool e alimentos ultraprocessados sobrecarrega os rins, forçando-os a um trabalho além de sua capacidade natural. É como exigir que um motor funcione permanentemente no limite máximo, sem períodos de descanso ou manutenção. A medicina moderna compreende que cuidar dos rins significa adotar uma abordagem holística de saúde. Não basta apenas beber água ou fazer uma dieta restritiva. É preciso entender a interconexão entre alimentação, atividade física, saúde emocional e função renal. Sinais sutis como fadiga persistente, alterações na frequência urinária, retenção de líquidos podem ser indicadores de que algo não vai bem com esses órgãos. Estar atento a essas mensagens do corpo significa dar o primeiro passo para uma intervenção precoce e preventiva. Portanto, conhecer e respeitar a complexidade dos rins não é apenas um ato de autocuidado, mas uma decisão inteligente que impacta diretamente nossa qualidade de vida e longevidade. Os 5 erros mais comuns que comprometem a saúde dos rins são verdadeiras armadilhas silenciosas que muita gente nem imagina estar caindo. Imagine que seus rins são como verdadeiros guerreiros internos, lutando diariamente contra toxinas e desequilíbrios, mas que podem ser derrotados por hábitos aparentemente inofensivos. O primeiro erro crítico é a desidratação constante. Muitas pessoas confundem hidratação com simplesmente beber água quando sentem sede, mas nossos rins precisam de uma alimentação líquida consistente. Beber pouca água sobrecarrega esses órgãos, obrigando-os a filtrar substâncias de forma mais concentrada e desgastante. É como forçar uma máquina a funcionar sem lubrificação adequada. Outro erro perigoso está na dieta. O consumo excessivo de sódio, açúcares refinados e alimentos ultraprocessados pressiona os rins de maneira brutal. Cada refeição rica em sal ou refrigerante é como enviar uma equipe de limpeza para trabalhar em condições extremas, sem equipamento